Mano, finalmente lançou o tão aguardado anime do Rei Arthur, que muita gente tava esperando. E embora ele não tenha vindo como merecia, ainda assim veio, né? Então vamos ser grato, eu acho. De qualquer forma, eu espero que vocês gostem do resumo. E se você gostar, já deixa aí um comentário pra eu saber que vocês gostaram e querem a continuação. E antes de começar o resumo, eu gostaria de dar um aviso importante. Mano, eu não achei em lugar nenhum esse primeiro episódio pra baixar. Eu só consegui uma versão legendada. Então por isso esse primeiro episódio aí vai aparecer as legendas em inglês. Mas eu juro que é só nesse primeiro episódio. Muito obrigado e bora pro conteúdo. Essa é a história do rei mais poderoso e impiedoso de um mundo distópico, sendo reencarnado no mundo medieval de espada e magia. Ao abrir os olhos como recém-nascido, ele se depara com os seus novos pais olhando para ele cheios de amor e alegria. Eles comentam que o bebê tem os traços deles e ficam radiantes com a chegada de mais um membro da família. O pai Reynolds já chega querendo que o bebê o chame de papai imediatamente, mas a mãe Alice acha que ele tá apressando as coisas. E enquanto esses dois se divertem com o bebê, Arthur, sim, esse é o nome dele agora, tenta entender o que tá rolando. Quem são essas pessoas e por que eles estão dizendo que são os seus pais? Se eles estão falando a verdade, então isso significa que ele morreu na vida passada e agora renasceu com todas as suas memórias intactas. Arthur olha para o céu estrelado e não consegue acreditar. Depois de todas as suas vitórias e de dominar o mundo inteiro, ele foi reduzido pelos deuses a um bebê indefeso, simplesmente vergonhoso. E para piorar, agora ele precisa arrotar. Mas a vida não é de todo ruim, já que seus pais cuidam bem dele, mas ele não tá nada feliz com essa situação. Ele não quer usar fralda e ele sente um medo constante de que alguém possa machucá-lo. E a única coisa que pode fazer para se proteger é simplesmente fechar os punhos. O pai, vendo isso, coloca o dedo na mãozinha do Arthur e diz para Alice: olha só, mano, ele já me ama, amo o papai. E o Arthur tenta se mexer, porém ele acaba fazendo força demais e né, ele faz o totozinho dele. Agora a mãe dele tem que limpar a bagunça. A humilhação é tanta que Arthur quase chora de vergonha. Ele quer que esse pesadelo acabe logo, mas ele percebe que essa é sua nova realidade. E tentando ignorar essa vergonha, o Arthur percebe algo muito mais estranho. O pai dele usa magia, e não só isso, a sua mãe também. O pai fortalece o próprio corpo com magia, e a sua mãe usa feitiços de cura. O Arthur fica muito intrigado. Na sua vida passada não existia magia. Ele quer muito entender como isso funciona, mas sabe que para isso ele vai precisar crescer primeiro. Enquanto isso, o pai dele vai até a floresta, derrota uma fera mágica e depois recebe visitas de amigos. Sem ter muito o que fazer, o Arthur passa o tempo analisando tudo ao seu redor, porque conhecimento é poder em qualquer mundo. E quando seu pai volta da caçada, o Arthur começa a se perguntar se esse mundo permite que qualquer um tenha armas. Se sim, então o perigo lá fora deve ser muito grande. E se esse for o caso, ele precisa ficar forte rápido. Afinal, sobrevivência vem primeiro. E ele tem muitas perguntas sobre esse novo mundo, mas infelizmente ele ainda não consegue perguntar nada. Mas apesar de todas as suas frustrações, ele sente uma felicidade genuína. Afinal, agora ele tem momentos preciosos e fofos com os seus pais. Na sua vida passada, Arthur não tinha nem o luxo de dormir tranquilo. Todas as noites alguém tentava assassinar ele. Agora ele finalmente está experimentando a paz e começa a se acostumar com essa nova vida. Dias, semanas, talvez meses se passam e o Arthur aprende a engatinhar. E a primeira coisa que ele faz, ele corre pro espelho, pois ele precisa ver como tá a aparência do novo ele. E depois de se acostumar a se mover e ter um controle melhor dos membros, o Arthur começa a escapar do berço sempre que seus pais não estão por perto. O seu destino favorito é a biblioteca. Lá ele pega sempre um livro, determinado a entender melhor esse mundo. E é assim que descobre que o continente onde nasceu se chama Dican. Dican tem 3 reinos principais: Darvi, onde moram os anões, Elenoir, lar dos elfos do meio da floresta, e Seipen, o reino dos humanos, onde Arthur vive. E diferente do seu mundo anterior, onde qualquer um podia tomar o trono matando o rei, aqui a monarquia é hereditária. Com essas informações básicas sobre o mundo anotadas mentalmente, o Arthur muda o foco para algo muito mais interessante: a magia. Ele escolhe um livro sobre o assunto, o puxando de um jeito bem fofinho da prateleira. Enquanto folheia as páginas, o Arthur compara esse novo mundo ao seu antigo e reflete sobre como a tecnologia aqui é bem mais atrasada. Mas ele não quer saber de tecnologia agora, ele quer saber de poder. Segundo o livro, esse poder vem daquilo que se chama de mana, e tem umas regras bem estranhas. Apenas uma em cada 100 pessoas nasce com mana. Só existem 2 tipos de magia: a que aumenta capacidades físicas com mana e a que permite controlar e manejar mana externamente. Arthur lembra das habilidades da mãe e percebe que ela é uma conjuradora, e o livro explica que quem tem mana também possui um núcleo de mana,
e que a maioria das pessoas só consegue usá-lo na puberdade. Quando dominam isso, elas se tornam magos de verdade. O Arthur acha tudo isso bem interessante, mas ele também sente um pouco de ceticismo. Ele já viu algo parecido antes, e com essa ideia na cabeça, ele começa a canalizar a sua energia pronto para tentar atingir um novo nível de poder, até que Alice, a sua mãe, interrompe o momento. Ela simplesmente o levanta no colo, olhando bem de perto para ele. Nisso o Arthur já congela, achando que ela descobriu, mas logo a Alice descobre o motivo da cara de tensão dele. Ele se sujou todo, e o cheiro não nega não. E enquanto Alice leva o seu filho para trocar a fralda, ele encara o vazio, completamente devastado. Esse corpo é uma prisão. Ele jura para si mesmo que vai ficar mais forte no futuro e se livrar dessa humilhação. Enquanto isso, a Alice continua documentando cada detalhe da vida do filho, toda orgulhosa do progresso dele. Mas tem uma coisa que a incomoda: Arthur nunca sorriu para eles, e só de pensar nisso, ela fica triste. Um tempo depois, Alice olha pela janela e vê o Ray ensinando o Arthur a usar uma espada. O Ray não poderia estar mais feliz com o avanço do filho e corre para contar à esposa, mas Alice não fica nada feliz. Aliás, ela fica furiosa. Ela pergunta se isso é sério, mano, ensinar o bebê deles a manejar uma espada. Nisso, Ray não entende a reação dela e ele acha que ela é muito complicada, mas Alice continua firme. O Arthur é muito novo para isso, e enquanto os dois discutem, Arthur observa atentamente e usa essa interação como um estudo prático sobre o casamento. Na cabeça dele, esse mundo pode muito bem ser governado por mulheres. Mais tarde, Alice leva o Arthur para o mercado e ele fica encantado com tudo. Cada objeto, cada mercadoria parece uma lição esperando para ser aprendida. Agora ele entende porque os bebês ficam olhando tudo como se já conhecessem o lugar, e o que mais prende a sua atenção são as coisas que não existiam no seu mundo anterior, especialmente a magia sendo usada livremente. Na volta para casa, o Arthur começa a ficar sonolento, mas antes de dormir, ele reflete sobre como a sua família tem sido incrível para ele. Chegando em casa, Alice o carrega até o quarto, e no caminho comenta que ele é muito curioso, sempre fugindo da cama para ler ou prestando atenção em tudo no mercado, e ela aposta que ele puxou isso do pai dele. E ela então sorri ao pensar que o Arthur pode crescer com o mesmo espírito aventureiro do pai, mas no fundo ela espera que ele tenha uma vida mais tranquila. Naquela noite, o Arthur fica de olho no pai, que está praticando magia, e ele fica animado com a ideia de poder aprender diretamente com ele. Ray faz algumas pedras levitarem e Arthur já está pronto para observar cada detalhe, mas então algo inesperado acontece. Alice percebe a decepção de Arthur e tenta animá-lo. Calma, meu filho, ele só tá começando, fica de olho que vai valer a pena. E não é que valeu mesmo. O Ray então aumenta a intensidade da magia e de repente começa a mandar ver com umas técnicas bem avançadas. O Arthur fica empolgado e já começa a imaginar truques que ele mesmo poderia tentar, mas aí é hora de dormir. O Arthur se recusa a aceitar essa realidade cruel. No caminho para o quarto, ele vê um livro na estante e imediatamente aponta para ele, choramingando e se debatendo. E depois de uma dose generosa de carinha fofa nível bebê supremo, a Alice se rende. Tá bom, meu filho, só um pouquinho. E isso funcionou, como isso sempre funciona, ele pensou. Arthur então começa a ler, e enquanto isso ele recapitula tudo o que aprendeu até agora. Ele quer criar o seu próprio núcleo de mana, então começa a concentrar toda a energia do corpo em um único ponto. Ele se esforça ao máximo, sem perceber o tempo passando, até que de repente uma explosão sacode a casa inteira. Ray se joga na frente de Alice para protegê-la e acaba com as costas queimadas, mas quando percebe que Alice está bem, os dois se lembram de Arthur e saem correndo para dentro da casa, e é aí que eles têm o maior choque das suas vidas. O Arthur está flutuando no meio do ar. Eles ficam paralisados, sem conseguir acreditar no que estão vendo, mas antes que possam reagir, o teto começa a desabar. O Arthur, ainda um bebê indefeso, não consegue sair do caminho a tempo, mas Ray e Alice se jogam sobre ele e o protegem do desmoronamento. E quando tudo finalmente se acalma, os três começam a chorar juntos, e no meio das lágrimas, o Arthur percebe uma coisa: Alice e Ray estão dispostos a tudo para protegê-lo, e essa é uma sensação que ele nunca teve na sua vida passada. Nisso, o anime mostra o passado do Rei Arthur, que antigamente era conhecido como Rei Grey. Naquela época, um servo real foi pego tentando assassinar ele, e pela lei, o cara devia ser executado sem pestanejar, mas o conselho do rei decidiu exilar o sujeito de volta para o seu país natal, junto com toda a sua família, e todo mundo sabia que o que esperava por eles lá era pior que a morte. Desesperado e morrendo de medo, o assassino implorou para o Grey poupar a sua família, mas o nosso prota, sem demonstrar um pingo de pena, matou a esposa
esposa e a filha do cara na frente dele. Não foi por vingança, e sim por misericórdia. Uma atitude fria que mostrava o quão implacável ele podia ser. No presente, o Arthur tá passando um tempo com o seu pai Ray, que aparece com um presente, um par de luvas de combate igual às dele. Mas o nosso prota recusa, preferindo ficar com sua espada de madeira. Ele acha que com o corpo que tem agora, usar luvas diminuiria demais o alcance dele, o que seria uma desvantagem. E o Ray não insiste, ele dá só um sorriso e entra casualmente no treino que eles costumam fazer juntos. Mas hoje não é um dia qualquer. No meio da luta, o Arthur mostra que aprendeu a reforçar a sua espada com mana, e com esse truque novo, ele consegue desarmar o seu pai pela primeira vez. Vitória do Arthur. O Ray fica completamente sem palavras, chocado com o quanto o filho dele evoluiu. E mais tarde no jantar, o Ray decide que tá na hora de arrumar um instrutor de verdade pro Arthur, percebendo que ele mesmo já não dá mais conta de acompanhar o garoto. Mas a sua mãe Alice se opõe. Ela sabe que isso significa que o filho teria que ir pra cidade, longe de casa, com só 4 aninhos. Mas o Ray insiste, dizendo que Arthur agora consegue fortalecer qualquer coisa com magia, e que isso é pelo bem do futuro dele. O papo esquenta e os dois começam a discutir sério, e o jantar vira um mini campo de batalha. Mas o nosso prota, bem na dele, surge com uma solução simples para resolver tudo. Que tal os dois irem com ele pra cidade? Assim Ray consegue um tutor para treinar o filho, e Alice não precisa se separar do pequeno. Os dois topam na hora e já começam a fazer as malas. Pouco tempo depois, os amigos aventureiros de Ray, um grupo chamado os Dois Chifres, chegam pessoalmente para escoltar a família até a cidade. O Arthur se apresenta pro grupo e pro líder deles, o Adam, que diz que já conhecia o Arthur antes, embora ache que ele, tão pequeno, não vai lembrar. Só que o Arthur lembra sim, de tudo. Foi naquela vez em que ele explodiu a casa inteira. Os Dois Chifres apareceram para ajudar a reconstruir tudo, e o Arthur ouviu toda a conversa, descobrindo que seus pais já fizeram parte do grupo antes e decidiram se aquietar por ali. Enfim, quando o Adam termina de conversar com o nosso prota, uma mina chamada Angela chega cheia de energia e dá um abraço tão apertado no garoto que ele mal consegue respirar. E o Deran, o tanque do grupo, percebe que o menino tá sofrendo e o puxa de volta, salvando a sua vida, ou pelo menos os seus pulmões. E é aí que o nosso prota nota uma garota encarando lá do alto da carruagem, e o nome dela é Jasmine, e o olhar dela não é um dos mais acolhedores. Ela só observa, quietinha, sem dizer uma palavra. O Arthur fica vidrado nela, mas logo a Ellen se aproxima e dá um aperto de mão e se apresenta, aproveitando também para apresentar a Jasmine, mesmo que ela continue na dela. Com todos os membros dos chifres apresentados, a jornada rumo à cidade de Sirius começa. O Arthur, meio na dele, comenta mentalmente que esse sistema de transporte parece meio arcaico comparado ao mundo antigo dele, onde carros voadores eram coisa comum. Ainda assim, ele não tá achando ruim não, principalmente com a mãe sempre carinhosa ao lado. Durante a viagem, eles fazem várias paradas diárias, e em uma dessas paradas, um bando de lobos monstruosos aparece para atacar, e é aí que o Arthur sente na pele como o mundo lá fora pode ser perigoso. A Jasmine entra em ação primeiro, e com as suas adagas, ela elimina os monstros com uma facilidade absurda. Ray, Adam e o resto dos Dois Chifres também entram na briga e logo tudo tá sob controle. O Arthur, o único que só assistiu de longe, fica empolgado com a cena e já começa a sonhar em se juntar a eles na próxima luta. Mais tarde rola um banquete e o nosso prota percebe que Alice, a sua mãe, não tá comendo nada. Ela diz que tá cheia, mas o nosso prota sente que tem algo muito estranho ali. Logo em seguida, ela nota um ferimento no braço do Ray e vai curá-lo, e nesse momento o clima muda. Todo mundo fica mais atento, discretamente vigiando os arredores para garantir que ninguém esteja observando. O Arthur entende na hora. Eles estão agindo assim porque magia de cura é rara e muito valiosa nesse mundo. Na real, o motivo de Ray e Alice viverem isolados naquela colina era justamente para manter esse segredo bem guardado. E depois do jantar, o Adam pede emprestado o Arthur para um treino. Ele quer ver com seus próprios olhos se o garoto é tudo isso que Ray diz. E o resto do grupo também fica curioso e já se junta para assistir, formando uma plateia inesperada. O Arthur, com apenas 4 aninhos, se pergunta se ninguém ali tá minimamente preocupado com ele. Mesmo assim, essa será a sua primeira luta contra alguém que não é o seu pai. E diferente do Ray, que só usava um bastão de madeira, o Adam vem com uma lança de verdade. Ok, ela ainda tá enrolada em bandagens, mas ainda assim é uma lança. Assim que o duelo começa, o Adam já ativa sua mana na lança sem perder tempo. O Arthur responde na hora usando mana, mas ele vai além. Ele canaliza a energia dos pés para ganhar uma velocidade absurda, e num piscar de olhos ele avança e acerta o primeiro golpe antes mesmo do Adam reagir. Logo depois, ele escorrega entre as pernas do adversário e recua, deixando todos de boca aberta com a sua velocidade e precisão. A luta então esquenta e eles se enfrentam de frente, mas a diferença de força bruta é gritante. O
O Arthur, sem força física, é simplesmente lançado longe por um golpe do Adam. No ar, ele entende rapidinho quão frágil e leve ele ainda é em combate, mas antes que o tombo fosse feio, a Angela usa sua magia de vento para desacelerar a queda, salvando a situação. Nisso, o Deran já chega junto, puxando a orelha do Adam por ele ter exagerado contra uma criança e lembrando que era para ele pegar leve. O Adam então já levanta as mãos, se desculpando, dizendo que se empolgou, mas foi só porque a técnica do Arthur realmente surpreendeu. E quando olha para o lado, ele vê a Jasmine encarando ele com uma cara estranha. Ela quer saber como ele conseguiu fazer aquilo e praticamente implora para ele ensinar. Vendo aquela expressão determinada dela, o Arthur percebe rapidinho que ela não vai desistir até conseguir o que quer. E no dia seguinte, eles seguem viagem e logo fazem uma parada num cantinho tranquilo para o Arthur continuar o treino. O Adam ensina ele a usar uma lança junto com a ajuda do pai, e depois a Ellie entra na jogada e ensina um pouco de arco e flecha, e o Arthur já vira um mini Legolas rapidinho. E com o treino finalizado, ele cumpre a promessa e dá umas aulas para Jasmine, e a garota aprende voando. Mais tarde à noite, enquanto o Arthur tá de boas lendo um livro, a Jasmine segue encarando ele como se tivesse hipnotizada pela beleza dele, que nem existe, e logo ela tá parecendo uma stalker profissional. No dia seguinte é aniversário do Arthur e Jasmine aparece com um presente, uma adaga novinha em folha, e as outras garotas já ficam até de queixo caído quando ela começa até a ensinar o garoto a usar a arma. Cansado das brincadeiras de criança e com o coração de solteiro doendo, o Adam interrompe tudo dizendo que já tá na hora de seguir viagem. Mas antes, a Alice chama o nosso prota e ele percebe que a mãe não tá se sentindo muito bem. Quando pergunta o que ela tem, ela manda aquele clássico: "Eu tô bem, meu filho, calma lá", o que ele claramente não acredita nem um pouco. Seguindo viagem, o grupo é atacado por bandidos. Eles pulam na carruagem e se posicionam pra batalha. Os inimigos lançam uma chuva de flechas, mas a Angela segura o tranco com uma barreira mágica. O Arthur, olhando pela lateral, percebe que estão completamente cercados. O chefe dos bandidos, um cara com uma cabeça em formato de cubo, manda que eles não machuquem as mulheres e as crianças, porque quer vendê-los depois. Os bandidos então partem para cima com tudo, e a Alice tenta manter o Arthur calmo, mesmo morrendo de medo. Mas mesmo antes deles se aproximarem, o Duran detona vários com uma explosão, e o Ray começa a socar geral. O Adam também entra em batalha com a sua lança, e a Jasmine se movimenta com as suas adagas. O Arthur só assiste tudo, e finalmente entende: os membros dos dois chifres são absurdamente bons, cada um no seu estilo, mas o problema é que tem bandidos demais, e eles não têm como segurar por muito tempo, e depois de muito esforço, o grupo começa a cansar, e os inimigos continuam vindo. Em um movimento tenso, Ray é arremessado contra a carruagem e desmaia, e o chefe feioso dos bandidos se aproxima de Alice e de Arthur. Vendo o pai desacordado, os dois saem correndo da carruagem, mas o Ray recobra a consciência e manda eles pararem. Mesmo arrebentado, ele se levanta para segurar a barra. Ele pede que o Arthur leve a sua mãe e fuja, mas esse moleque teimoso que só insiste em ficar e lutar, e é aí que o Ray solta a bomba: a Alice tá grávida. Se você não sacou até aqui, mano, meu Deus do céu. E o Arthur entende da hora o motivo dela estar doente esses dias. Sem perder mais tempo, o Arthur agarra a Alice e começa a correr com ela. O chefe dos bandidos manda capturarem os dois, mas o Ray parte para cima com tudo, e quando parece que eles vão ser pegos, o Adam e Jasmine surgem do nada, jogando facas nos inimigos, abrindo o caminho. O resto do grupo também se une para segurar os bandidos, enquanto o Arthur e a Alice escapam. E correndo, o nosso prota reflete sobre quem ele já foi um dia, alguém que tirou tantas vidas, e agora tá ali com medo de perder a própria. O pensamento deixa ele furioso, mas o único poder que ele tem naquele momento é correr com todas as forças daquelas perninhas. Depois de um tempo, o nosso prota sente que tem algo muito estranho vindo nas montanhas, e ele olha para cima. Lá está um sujeito bem suspeito prestes a atacar com magia, e sem pensar duas vezes, ele empurra a mãe para longe e acaba levando o ataque sozinho, perdendo o equilíbrio e despencando do penhasco. Enquanto ele cai, ele decide que não vai fazer essa viagem pro além sozinho, e usando a adaga que ele ganhou da Jasmine, ele lança o negócio no inimigo, acerta a perna do cara e ainda arrasta o infeliz montanha abaixo com ele. O Deran e a Angela tentam usar magia para salvá-lo, mas o nosso prota já tá longe demais para que aquela magia alcance a tempo. No meio da queda, ele começa a refletir sobre a vida, enquanto lá de cima, a mãe dele observa desesperada com a mão esticada, na esperança de agarrá-lo. Só que ao ver o filho caindo, ela não segura a emoção e começa a chorar. O nosso prota, por outro lado, sente que valeu a pena. Ele conseguiu proteger quem mais ama, mesmo que isso custasse a própria vida. A única tristeza que bate é a de não poder ser o irmão mais velho que tanto queria. Mas é claro, o poder do protagonismo salva
salva ele e o nosso prota sobrevive à queda, mas ele acorda cara a cara com uma criatura gigantesca e nada amigável. O susto é real. A visão da criatura deixa o nosso prota completamente paralisado sem conseguir dizer uma palavra. Desconfiado de que ela o atraiu até ali de propósito, ele tenta atacá-la, mas ela só dá um peteleco e o joga longe com facilidade. Com calma, ela garante que não é uma inimiga e se levanta para pegar umas frutas mágicas e uma planta que ela mesma cultivou, achando que ele precisava se alimentar e se recuperar. O nosso prota fica chocado. Como assim essa criatura assustadora tá agindo como uma mãe carinhosa com ele? Ele continua com um pé atrás, mas com as dores dos ferimentos que não deixam ele se mexer, ele acaba desabando em lágrimas. A moça monstro promete que vai responder todas as perguntas dele, então o Arthur aproveita a chance e manda ver nas frutas. Com a promessa cumprida, a primeira coisa que o nosso prota pergunta é sobre os seus pais, e ela diz que não pode sair da caverna, mas com a sua percepção espacial, ela conseguiu confirmar que a família dele derrotou os bandidos e foi embora dali há alguns dias. Aliviado ao saber que a sua mãe, pai e futura irmãzinha estão bem, o nosso prota agradece por ela ter salvado a sua vida. Ele nem sabe como chamá-la e eu também não, mas aí ela se apresenta como Sylvia e dá pra ver na cara dela que ela tá escondendo uns segredinhos bem grandes. O Arthur passa os próximos dias sob os cuidados dela, comendo frutas que aceleram a sua recuperação até curar completamente os ferimentos. Quando ele finalmente consegue se mexer de novo, tudo que ele quer é voltar pra casa, mas segundo a Sylvia, eles estão num território cheio de feras e bandidos perigosos, e se o nosso prota for sozinho, ele não dura nem um dia. Ainda assim, ela arranja um jeito de ajudá-lo, porque ela não aguenta ver o garoto separado da família, e usando o restinho da sua magia, ela começa a preparar uma fenda dimensional. Enquanto isso, o nosso prota passa os dias treinando com a espada. Ele não para de se perguntar quais são os segredos dessa criatura tão estranha que cuida dele com tanto carinho. O que será que ela esconde? E aquele buraco no peito dela? Mas como a Sylvia nunca fala de si mesma, ele continua sem respostas. Depois dos treinos, ele já começa a meditar para melhorar o uso de mana, o que chama a atenção dela. A Sylvia então mostra algo ainda mais incrível, uma técnica para reunir mana do ambiente e usar magia ao mesmo tempo. Ela explica que o problema das pessoas é ver a mana como algo separado, reunir e usar, mas seres como ela fazem tudo junto, como se fosse respirar, e os monstros mágicos também. Aí ela vira pro Arthur e pergunta se ele quer aprender, e é claro que ele diz que sim, é óbvio minha filha, mas antes ela logo lança uma pergunta: por que ele quer esse poder? Nisso o nosso prota responde na lata: ele quer ficar forte para proteger quem ama e destruir quem tentar machucá-los. E essa resposta aí só rendeu mais um peteleco na testa. A Sylvia diz que ele falhou, ela se recusa a ensinar alguém movido pelo ódio. Nisso nosso prota rebate, dizendo que é natural para ele odiar os seus inimigos, especialmente depois da vida passada que teve como o rei mais poderoso. Mas a Sylvia percebe a sede de sangue dele e fala que machucar os outros nunca deve ser o objetivo. Depois de um longo silêncio, ela pede desculpas pelo peteleco forte, mas também lembra que as mesmas mãos que podiam destruí-lo também o tocaram com gentileza. É isso que ela quer que ele entenda: ser bom com os outros é melhor, porque raiva e ódio só deixam cicatrizes. E fica a dica pra você aí, seu safado, você aí que fica puto no trânsito, é isso mesmo, ouvi as palavras dela aí. Nisso o Arthur começa a absorver essa lição, e a Sylvia faz uma nova pergunta: o que ele pretende fazer com esse poder quando ficar mais forte? E pensando nas lembranças com os pais e amigos, o Arthur responde que quer proteger quem ama, e dessa vez a Sylvia aprova. Enquanto isso, num penhasco próximo surge outra criatura idêntica à Sylvia. Ele revela que está procurando por ela, que desapareceu para se esconder do reino. Em seguida, somos levados para mais um flashback da vida passada do nosso prota, agora no quarto real. Ao acordar, ele vai até o gabinete de um subordinado, um membro do parlamento. O Arthur deixa claro, ele é rei só no nome, porque quem manda mesmo é o parlamento. Num mundo com poucos recursos e nascimentos em queda, ele sente que é só um instrumento de guerra. O seu subordinado tenta acalmá-lo com elogios, mas o nosso prota vai embora, e logo depois ele é misteriosamente assassinado. No presente, ao tentar usar o novo poder que a Sylvia deu, ele relembra da vida passada. Ele sabia que nem todos tinham sorte, mas tudo que ele queria era despertar essa habilidade nova, e nesse momento o poder
poder o consome por completo e ele se sente dominado pela força. A grande pergunta agora é, o que o nosso prota vai fazer com esse novo poder que acabou de ganhar? E enquanto ele tenta treinar com essa energia que pulsa dentro dele, a Sylvia do nada o joga contra uma pedra e ele fica totalmente perdido. O que tá rolando aqui? Porque de repente quem cuidava dele agora está escondendo ele. A Sylvia então pede para ele não ter medo, mas diz que precisa ficar ali por um tempo. Dentro da pedra, o Arthur sente uma explosão de poder absurda. Outro ser idêntico a Sylvia aparece. Esse cara vinha rondando por aí procurando por ela. A Sylvia fica chocada ao perceber que ele a encontrou e ele diz que seguiu o cheiro de sangue. Ele ordena que ela vá com ele imediatamente, mas ela recusa na hora. Ela está disposta a lutar até o fim. Nisso, quando ele ataca, a Sylvia se transforma. O ambiente inteiro congela com a respiração dela. E sim, mano, ela é um dragão e dos fortes. Ao ver isso, o inimigo até avisa que usar esse tipo de poder pode matá-la, mas ela não liga. Ela diz que viveu bem e que está em paz com a morte. Então, se for para morrer ali, ela vai, mas não vai se render. A luta que começa é assustadora e o nosso prota só consegue assistir sem poder fazer nada, vendo a força insana dos dois. O inimigo bate de frente e parece estar até ganhando, até que a Sylvia usa seu triunfo. Ela congela tudo ao redor, prende o oponente e abre uma caverna para deixar o Arthur sair. Ele fica em choque. Diante dele, a sua protetora se revela por completo, uma verdadeira dragonesa. Ela abre o céu e diz que agora ele pode ir embora, que deu a ele o poder para achar o caminho de casa. Mais uma vez, ela pergunta o que ele vai fazer com aquilo e espera que ele não deixe o ódio tomar conta. E o Arthur responde que vai usar esse poder para proteger quem ama. Nisso ela sorri. Ela não quer que ele viva uma vida cheia de tristeza e vingança. Para ela, o poder não serve para destruir, e sim para espalhar o amor. Faz o L. A resposta dele toca o coração dela, e antes de deixá-lo ir, a Sylvia entrega um ovo de dragão e uma pena. Ela pede que ele enrole o ovo com a pena. Quando ela o toca, uma energia absurda invade o corpo dele, e uma linha brilhante, tipo uma tatuagem mágica, começa a surgir do dedo até o braço, rasgando até a camisa. Ela confessa que poderia ter mandado ele para casa antes. O Arthur achava que ela o manteve ali por segurança, mas a verdade é que ela gostava da companhia dele, conversar e se conectar com alguém. Fazia tempo que ela não sentia isso. A presença dele foi um presente. O Arthur sente o mesmo, ele aprendeu muito com ela, e agora ele se despede em meias lágrimas, triste por não poder protegê-la. Ela o tratou com tanto carinho, deu forças e ensinamentos, e ele não pôde retribuir, e isso o machuca. Mas para ela isso não importa. A Sylvia viveu uma vida da qual se orgulha, e com um sorriso, o Arthur diz que não importa se ela é uma dragonesa ou um monstro. Para ele, ela é da família. Ela dá uma risada e provoca. Como ele pode dizer isso se ele já tem uma mãe esperando em casa? Ele pensa um pouco e responde: então você é minha avó, minha filha. E essa palavra pega em cheio. Avó. Até para uma dragonesa como a Sylvia, aquilo é demais. Ela começa a chorar e pede para ele repetir. E quando ele a chama de avó de novo, ela se deita devagar, com um ar de paz no rosto. O Arthur então pega o ovo e a pena, e o céu se abre. É hora de ir. Mas ele não quer. Ele pede para ela ir junto, mas ela não responde. A passagem então se fecha e a Sylvia desfaz o mundo selado. O seu inimigo recupera as forças. A Sylvia então desaba no chão como se estivesse morta. O inimigo então se aproxima, duvidando que ela, com tanto poder, tenha morrido por um ataque simples. Ele vai chegando perto, curioso, mas é só encenação. A Sylvia abre os olhos e libera uma explosão de mana tão absurda que ninguém sobreviveria. A caverna toda treme, a explosão alcança até a superfície. Enquanto isso, o nosso prota caminha chorando de volta para casa. No céu, ele ainda ouve a voz dela. A Sylvia lembra de não esquecer tudo o que conversaram. A tristeza faz parte, mas ela pede que ele sorria mesmo com ela no peito, que não lute por vingança, mas siga em frente devagarzinho, com um passo de cada vez, mudando o mundo com gentileza. O Arthur ainda duvida que consiga, mas a Sylvia lembra de quem ele é. Ele é o Rei Grey, o rei mais forte. Ele pode tudo. Ela implora: não preencha o coração com raiva ou dor. Viva uma vida feliz. E ele fica surpreso por ela ter sempre sabido quem ele realmente era. É um momento forte e cheio de emoção. A voz dela então se apaga no vento. E o Arthur, já de volta à terra, guarda com cuidado os presentes dela na mochila. Com uma nova força e propósito, ele começa a caminhar de volta para casa, determinado a mudar o mundo, com um sorriso no rosto e um passo de cada vez. E esse, meu mano, foi o resumo de mais uma parte aqui, mano. E eu espero que você tenha gostado, porque eu amei, mano. Eu quase
quase me derramei em lágrimas do chuveiro depois, tá? Muito obrigado você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhuma parte aqui, mano. Tamo junto e lembre-se, o Drezinho Nimes ama você.